Olá, bom dia. Hoje vamos falar da Trindade Divina, de um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas em um só ser. Vamos começar aqui lendo em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que nos diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Glórias a Deus. Agora vamos voltar lá para o princípio, de onde João está falando aqui. É Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim também: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Assim Deus continua dizendo: haja, e criou assim todas as coisas através da sua palavra. Glórias a Deus. E ele assim pôde se revelar como Pai Criador. Glórias a Deus. Nós sabemos que o Verbo é uma palavra. Logo, se percebe que o Verbo é Jesus, que tudo foi feito por Ele e para Ele, como está escrito aqui no versículo 3 do capítulo 1 de João. Assim vimos que no princípio já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, um Deus triuno, tripessoal. Glórias a Deus. Ainda no capítulo 1 de João, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glórias a Deus. Como a palavra de Deus diz que o Verbo era Deus, ela nos mostra que Deus habitou entre nós, ou seja, entre os judeus, porque os judeus era tido como povo de Deus naquela época. Mas no versículo 11 diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Então, os judeus não receberam a Deus, nem a Cristo, porque eles criam em Deus, mas não criam que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Glórias a Deus.
O versículo 10 diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o recebeu. Assim é nos dias de hoje. Muitos não o conhecem, nem a Deus, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Menos ainda que Deus é um ser com 3 pessoas, com a mesma natureza, com a mesma essência. Glórias a Deus. João capítulo 8, versículo 48 ao 59 diz assim: responderam, pois, os judeus e disse: não dizemos nós bem sabemos que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. E em verdade vos digo que se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Morreram também os profetas. Quem tu fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas o conheço, e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e o alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos. Viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhes tirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Glórias a Deus. Os judeus conheciam todas as profecias sobre a vinda de Cristo, do Emanuel, o Filho de Deus. Eles conheciam a profecia de Isaías, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glórias a Deus. E eles, os judeus, estavam a esperar a chegada do Príncipe da Paz. E ali se encontrava no meio deles o Pai da Eternidade, e eles não o conheceram. Falavam blasfêmias, queriam apedrejá-lo. Glórias a Deus. A palavra nos diz que Jesus habitou entre os judeus. Em nosso tempo, Jesus não só está entre nós, como também Ele habita
em nós, dentro de nós. Os que crê, os que definem as três pessoas de Deus. Glórias a Deus. João capítulo 10, versículo 22 ao 33 diz assim: Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Jesus andava passeando no templo, o alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vos tenho dito, e não o credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu os conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Glórias a Deus. Eu e meu Pai somos um. Os dois pegaram então pedras outra vez para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe, dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pelas blasfemas porque sendo tu homem, e fazes Deus a ti mesmo. Glórias a Deus. Os judeus faziam tudo isso porque não examinavam a palavra de Deus. Não tinham conhecimento da palavra que diz: No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E que também o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo estava no meio deles, e eles não o conheceram. E hoje, nós temos conhecido a Deus nas três pessoas, como Pai, Filho e Espírito Santo. Temos examinado as Escrituras, temos conhecimento da palavra. Em João 17, 11 e do 21 ao 26 diz assim, versículo 11: Já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Versículo 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti,
para que o mundo creia que tu me enviastes. 22. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Glórias a Deus. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, eles estejam também comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu tens me amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Glórias a Deus. Então, ninguém jamais viu a Deus. Ele quer ser revelado ao mundo. Primeiro ele vem como Pai, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas que nele há. Depois, como Filho, vindo ao mundo em forma de homem, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E muitos o rejeitaram. Glórias a Deus. Depois ele quer ser revelado através do seu Espírito, com a descida do Espírito Santo. Glórias a Deus. Vejamos aqui em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, que diz assim: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem do céu um som como de um vento viamente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Glórias a Deus. Deus já tem se revelado ao mundo nas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o mundo não o tem entendido. Muitos ainda não o conhecem. Deus se revela através de seu Filho, com a natureza humana, para nos dar exemplo de como viver humanamente, sendo carnal, mas vivendo no Espírito. Jesus, na forma de homem, tinha os mesmos sentimentos do homem. Ele sentia fome, sentia sede, mas não vivia pela carne, e sim pelo Espírito. Glórias a Deus. Deus se revelou depois por seu Espírito, porque é o Espírito que nos ensina. O Espírito é quem fala conosco através do nosso Espírito.
É por isso que temos que viver no Espírito. Não é na carne. Então ele já se revelou como Pai, tem se revelado por seu Filho e pelo Espírito. Agora ele quer ser revelado por meio da sua igreja. É por mim e por você. E não é por palavra. Porque o mundo já tem a palavra e não a segue. Agora ele quer que o mundo olhe em mim e em você e veja Cristo. Porque Cristo expressa a sua imagem e semelhança. E nós devemos expressar a imagem e a semelhança de Cristo em obediência e com os mesmos sentimentos de amor, sendo um com o outro. E assim como o Pai era um com o Filho, um sempre querendo ajudar o outro, vivendo em unidade, na doutrina dos primeiros cristãos, então é assim que devemos viver para expressar o amor de Cristo e a semelhança, para que o mundo olhe em nós e veja a diferença. Vamos para Atos 2, do 42 ao 46, que nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo a sua necessidade. E perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Agora, capítulo 4, 32. E era um coração e a alma de todos, de toda a multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que tinham era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Glórias a Deus. Quando nós tivermos este mesmo sentimento, expressarmos ao mundo, o mundo vai olhar em nós e ver algo diferente. Então Cristo está sendo revelado em nós e ao mundo. Mesmo tempo o Pai, porque os dois são um. Então podemos dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glórias a Deus. Em outros tempos, Ele habitou entre nós. Agora, com o derramamento do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, os que crêem. Glórias a Deus. Assim está escrito, João 17, 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam
um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Glórias a Deus. Assim estaremos expressando as três pessoas em um só Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, Deus estará sendo revelado ao mundo em nós, por Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, agora Deus quer ser revelado através da sua igreja. Mas é pelo comportamento, não é mais pela palavra, porque a palavra já está espalhada sobre o mundo. Então agora nós temos que expressar a palavra por meio da nossa vida, vivendo como Cristo viveu em forma de homem. Nós possamos ter os mesmos sentimentos de Cristo, para que o mundo olhe em nós e veja a diferença. E assim estaremos revelando ao mundo Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo através de nossa vida. Amém? Esta foi a palavra para hoje, para que nós possamos estar sempre meditando a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Voltarei com mais uma reflexão em nome de Jesus.